O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado. O pescador aônio que deitado, onde com o vento a água se meneia, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. Ondas, dizia, antes que amor me mate, tornai-me a minha ninfa, que tão cedo me fizestes à morte estar sujeita. Ninguém lhe fala, o mar de longe bate. Move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita. Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, sim, eu aqui no canal Preso na Língua inverti a ordem normal e comecei com a leitura do texto para causar esse impacto que certamente ele causou. É um soneto. Não está cansado de soneto? Não. Do Camões. Não está cansado de falar do Camões? Não. Que é uma maravilha. Esse texto contradiz um monte de bobagens que muita gente adora repetir, de que os clássicos são monótonos, são chatos, são velhos, são antiquados. Antiquado nada. Olha a modernidade disso aqui. A poesia moderna que se arrogava a enumeração caótica, que se arrogava uma ideia de colagem, de justaposição de elementos aleatórios, é já prenunciada aqui por essa enumeração fantástica que acontece no primeiro quarteto. As palavras são jogadas, não tem nenhum conector verbal aqui. A gente vai somando e superpondo imagens que ajudam a montar um quadro desolador. Não tem clareza do que está acontecendo nesse quadro, só temos os diversos pontos desse mosaico que mostra provavelmente uma praia, já que a gente tem no mar alguns peixes e ondas que se espalham pela areia. Na segunda estrofe aparece finalmente a personagem, o pescador Aônio. Aônio é um anagrama de Ioan, João. É uma personagem que alguém poderia querer identificar, buscar em quais Joões que passaram por perto da vida do Camões, mas como a gente sabe, a vida do Camões é uma coisa muito incerta, já que existem pouquíssimos documentos e o poema se sustenta sem precisar de nada de biográfico. Temos o pescador Aônio, que está o quê? Chorando. Na verdade, mais importante são as palavras que são colocadas aqui, porque a imagem do pescador que está lá onde o vento e as águas se meneiam, onde vão passeando e se alternando vento e águas, uma imagem maravilhosa para falar desse marulho, dessas ondinhas que vão surgindo. Ele chorando nomeia em vão o nome amado, e aí vem esse verso maravilhoso para encerrar os quartetos, que não pode ser mais que nomeado. Olha só a imagem da solidão, a única coisa que sobrou foi a palavra, uma palavra que sim pode ajudar a relembrar, mas justamente ao relembrar está fazendo o quê? Reforçando a solidão, porque o nome amado só pode ser nomeado, só pode ser falado, não pode ter nenhum outro tipo de materialidade. Encerram-se os quartetos para entrar nos tercetos, que começam com a fala desse pescador Aônio. Ele pede para as ondas, aquelas mesmas ondas que apareceram lá em cima, cobrindo a areia, ele pede para as ondas que tragam de volta a ninfa que tão cedo foi sujeita à morte. Claro, vai ter gente, e já teve muita gente, que vai ler aqui
uma outra encarnação da Dinamene, aquela namorada chinesa do Camões, que teria morrido afogada no célebre naufrágio que ele sofreu à foz do rio Mekong. Lembrando sempre que essas coisas são todas suposições e que muitas vezes são muito mais histórias exemplares do que fatos realmente documentados. O ponto é que as ondas que lá no começo do texto estavam cercando o sujeito lírico, agora são as interlocutoras e elas são as responsáveis pela morte dessa ninfa amada. A ideia é bastante interessante de como a onipresença dessas ondas, desse vai e vem, faz com que a fatalidade venha se sobrepondo para chegar nesse segundo terceto maravilhoso em que volta-se a uma distância em relação ao eu que fala, ao pescador aônio, para dizer o quê? Que ninguém lhe fala, que o mar bate ao longe. As mesmas ondas que surgiram na primeira estrofe, que são interlocutoras no primeiro terceto, agora elas estão batendo ao longe e não dizem nada. O arvoredo se mexe um pouquinho e o último verso, uma estrutura lapidar, diz: leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. A aliteração em V, leva-lhe o vento a voz que ao vento deita, é fantástica, porque é o vento soprando, aquele vento que lá no começo do texto fazia as ondas baterem, essas ondas que batem e que não respondem. Por quê? Porque elas não são palavras, as palavras estão jogadas ao vento. As palavras não têm resposta, não tem mais interlocução, porque a interlocução possível, que seria, quem sabe, essa pessoa amada, não existe mais. Na verdade, só pode ser nomeada. A enunciação só tem um caminho, que é sair do pescador aônio e ir para frente. Nada retorna para ele, nada continua a conversa, nada continua a troca. Essa sensação de solidão absoluta é maravilhosamente bem trabalhada nesse texto, que é uma das coisas mais bonitas que sobrou do Camões. Muito provavelmente um texto que estava circulando por escrito em vários lugares, já que a primeira menção editorial desse texto é em 1619, quase 40 anos depois que o Camões morreu. Mas não precisa. A gente nota aqui a construção sublime que esses versos fazem para construir uma cena brilhante, de modernidade impressionante e que ainda depois de quase 500 anos, continua tendo a capacidade de comover um leitor empático e atento. É um poema que a cada leitura se renova e se desdobra em mais sutilezas e sutilezas e sutilezas. Deixo a vinheta de lado, porque na verdade a gente não precisa de vinheta quando a gente tem isso para reler agora.